E aqui está o grande fato. O fundo simplesmente bateu o recorde de vendas nos últimos 17 meses. Uau! Isso é gigante. Num cenário cheio de incertezas, a gestão conseguiu botar o pé no acelerador das vendas de um jeito impressionante. A pergunta de $1 milhão é como? A gestão do TGR11 soltou os números e sim, à primeira vista, eles são ótimos. Mas a pergunta que importa de verdade é: o que não está tão claro assim nesse relatório? Olha, parece um exagero, né? Mas vamos pensar juntos. Como o petróleo subindo por causa de conflitos lá fora e o nosso Banco Central aqui pisando no freio para cortar os juros, o cenário geral fica no mínimo complicado. E claro que isso pode respingar em qualquer investimento. Só que apesar de todo esse barulho externo, a chave para o futuro do TGR11, na verdade, está em outro lugar. Pois é, a história que vai realmente definir o próximo dividendo não está nas manchetes dos jornais, não. Ela está escondida nas planilhas, nos canteiros de obra do próprio fundo. É um trabalho de formiguinha, um movimento interno, que a maioria das pessoas simplesmente não está prestando atenção. E aqui está o grande fato. O fundo simplesmente bateu o recorde de vendas nos últimos 17 meses. Isso é gigante. Num cenário cheio de incertezas, a gestão conseguiu botar o pé no acelerador das vendas de um jeito impressionante. Uau! A pergunta de $1 milhão é como? Foi só sorte? E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. A gente precisa entender de uma vez por todas que o TGR11 não é aquele fundo de tijolo que a gente está acostumado, que fica só esperando o aluguel cair na conta. Não, ele é um fundo de desenvolvimento. O jogo aqui é completamente diferente. O dinheiro de verdade só aparece quando um projeto é bem construído e, mais importante ainda, bem vendido. Então, não foi sorte. A gestão arregaçou as mangas. Eles foram lá, reestruturaram as equipes de venda, ajustaram o foco do marketing em projetos que precisavam de um empurrão, ou seja, eles não ficaram sentados esperando o comprador bater na porta. Isso mostra uma coisa essencial nesse setor: capacidade de execução. Agora, olha que interessante a composição da carteira. Mais de 90% está em equity. Sabe o que isso quer dizer? Que o cotista do TGA11 não está só emprestando dinheiro para o fundo, como se fosse um credor. Não, ele é um verdadeiro sócio dos projetos. E o que isso implica? Que ele participa de todo o potencial de lucro, mas também, claro, assume o risco do negócio junto com a gestão. E essa tabela deixa a diferença claríssima. Enquanto um FII de renda tradicional passa a noite preocupado se o inquilino vai pagar o aluguel, o TGR11 está de olho no cronograma da obra, no ritmo das vendas. Os riscos são outros, a natureza do negócio é outra. Entender isso é o básico para conseguir analisar esse fundo direito. Tá bom, vamos direto ao ponto. Dinheiro no bolso. Toda essa performance de vendas se transforma numa projeção da própria gestão, um guidance de dividendos entre 70 centavos e R$ 1 por cota para o primeiro semestre. Esse é o resultado prático, na veia, daquela execução que a gente acabou de ver. E por falar em resultado prático, é exatamente essa profundidade de análise que a gente aplica na nossa carteira pública aqui do canal. O objetivo é exatamente esse: construir uma fonte de renda passiva, sólida, tijolo por tijolo. Esses aqui são os dividendos reais que a nossa carteira gerou. Se essa abordagem de ir a fundo faz sentido para a jornada de investimentos de alguém, já deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Mas bom, voltando para a nossa análise. Ok, a parte boa a gente já entendeu. Agora precisamos vestir o chapéu de analista crítico. Esse recorde de vendas, será que ele é o começo de uma nova fase ou foi só um ponto fora da curva? Um suspiro de alívio antes de aparecerem problemas maiores lá na frente? E aqui está o primeiro grande risco que talvez o mercado esteja subestimando. Vender bem é excelente, mas e se o custo para construir aquilo que foi vendido disparar? A inflação de cimento, de aço, de mão de obra, isso come o lucro do projeto sem dó. A margem final pode acabar sendo bem menor do que o planejado, mesmo com as vendas bombando. E o segundo risco é um paradoxo. A maior força do fundo é, ao mesmo tempo, o seu calcanhar de Aquiles. Todo esse resultado positivo depende 100% da capacidade da equipe de gestão de continuar acertando a mão nesse nível. Fundo de desenvolvimento não tem piloto automático. Qualquer erro na execução ou na estratégia de vendas bate direto no resultado. Agora eu quero ouvir a opinião de quem acompanha o canal. Diante do que a gente viu, esses riscos da inflação na obra e da dependência total da gestão, e se preocupa? Ou a percepção é de que o potencial de retorno justifica correr esses riscos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, vamos criar essa discussão. E é fundamental ter essa perspectiva em mente.
Investir em desenvolvimento imobiliário exige paciência. Os resultados dos projetos demoram para maturar, para finalmente pingar no bolso do cotista. Definitivamente não é um investimento para quem busca aquele retorno rápido e previsível, como o de um aluguel. Então, a gente fecha com essa reflexão. A máquina de vendas do TGR11 está a todo vapor, isso é fato. Mas a questão que fica no ar é: será que a gestão vai conseguir manter os custos e a complexidade de todos esses projetos sob controle para esse motor não superaquecer e quebrar lá na frente? Fica aí o pensamento. E lembrando sempre, essa análise não é uma recomendação de investimento, ok? Se esse tipo de aprofundamento faz sentido para vocês, se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro, a gente vai continuar acompanhando esse ativo bem de perto.